Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cálculo ao seu alcance. E no vídeo de hoje nós trouxemos alguns exercícios sobre descontinuidade, que foi um tema que a gente já abordou aqui no canal. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para que você possa verificar. E após isso, ou caso você já tenha visto esse vídeo, então a gente vai seguir agora com alguns exercícios para que a gente possa aplicar esse conhecimento. Então, a primeira questão que nós temos aqui para a gente resolver é a seguinte. Ela diz, seja a função f de x definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 para x diferente de 3 e k para x igual a 3. E o que ela pede para a gente? Ela pede para a gente, primeiro, determinar o limite quando x tende a 3 dessa função e pergunta para qual valor de k a função ela é contínua em x igual a 3 e pede para a gente classificar o tipo de descontinuidade caso o k seja diferente do limite quando x tende a 3 dessa função, né? Então, vamos começar aqui pela letra A, que nos pede para determinar o limite quando x tende a 3. Então, a gente sabe que quando x é diferente de 3, ele assume essa função. Então, quando a gente vai calcular esse limite, a gente está verificando em valores próximos de 3, mas não é 3. Então, a gente vai usar essa função aqui de cima, né? X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Aqui, se a gente substituir, né, o x por 3 em cima e embaixo, a gente vai cair na seguinte indeterminação, né? 0 sobre 0. E, para isso, a gente tem que tentar mudar essa função algebricamente para que a gente consiga resolver esse limite. Aqui a gente consegue verificar, né, que é uma diferença de quadrados, né, na parte de cima. Então, x ao quadrado menos 9 a gente pode reescrever da seguinte forma. X ao quadrado menos 3 ao quadrado, correto? Porque 3 ao quadrado é 9, tá? Então, a gente pode reescrever isso da seguinte forma, que é o que vai ajudar a gente a resolver esse limite. Então, aqui a gente pode abrir essa função de cima, né? Então, a gente pode transformar ela em uma diferença de quadrados, que seria x menos 3 vezes x mais 3. A gente só abriu ela, né? Se a gente multiplicar isso aqui de volta, a gente vai voltar à função original, tá? Sobre x menos 3. Aqui, a gente pode verificar o seguinte. A gente consegue fazer o corte desses dois, né? Porque tem x menos 3 multiplicando e x menos 3 dividindo. Então, aqui, verificamos que o limite, quando x tende a 3, de x mais 3. Ou seja, aqui a gente já pode substituir, porque não tem mais uma indeterminação. E a gente vai verificar aqui, quando x é igual a 3, nosso limite é 6. Tá? Então, determinamos já, a gente acabou de resolver a letra A. E a gente calculou o limite quando x tende a 3. A letra B, ela pergunta para qual valor de k a função f de x é contínua em x igual a 3. Então, a gente tem que lembrar que para ela ser contínua, ela tem que satisfazer as três regras, que é a existência de f de a existência do limite quando o x tende a né? Tem que existir e tem que existir. E eles têm que ser iguais, né? Eles têm que ser iguais. Então, o que a gente conseguiu verificar? Que o limite quando x tende a 3 é igual a 6. Então, para que essa função seja contínua em x igual a 3, o nosso k deve ser igual a 6 também, não é? Então, o nosso k tem que ser igual a 6 para que isso seja verdade, tá bom? Agora vamos para a questão C. Ela pergunta para a gente o que aconteceria com a nossa função, qual tipo de descontinuidade nós teríamos caso o nosso k fosse diferente de 6. Tá bom? Então, se o nosso k fosse diferente de 6, o que aconteceria? A gente vai jogar nas três regras e a gente vai verificar aqui. F de A iria existir, né? Ia ser um número diferente de 6, mas iria existir. Então, a nossa primeira regra ia ser satisfeita. A nossa segunda regra também, né? Porque os limites iam ser o mesmo, tá? O nosso limite ia ser o mesmo. E a terceira regra não seria satisfeita, porque o nosso limite ia ser diferente de f de a, tá bom? E que tipo de descontinuidade seria essa, né? Quando a gente tem f de a
um valor, e o limite quando x tende a outro, nós temos uma descontinuidade removível. Então, vamos fazer o gráfico dessa função para a gente verificar como que isso acontece. Então, aqui a gente verifica o gráfico da seguinte função, x² menos 9 sobre x menos 3, que teria a bolinha aberta aqui no x igual a 3. Porém, a nossa função aqui diz, né, que a gente descobriu, que seria k para x igual a 3. Então, a nossa função ela fecha aqui no 6, transformando a nossa função em uma função contínua. Porém, essa questão pergunta para a gente o que aconteceria se k fosse diferente de 6. Nós teríamos o quê? Vamos colocar aqui a resposta, uma descontinuidade removível. Então, a próxima questão que nós vamos resolver é a seguinte, o que ela nos pede? Considere a função g de x definida por 2x mais 1, se x é menor do que 1, e x² se x é maior ou igual a 1. E primeiro ele pede para a gente calcular o limite, né, os limites laterais. Então, vamos resolver esse limite como a nossa questão pede. Começando pelo limite quando x tende a 1 pela esquerda. Quando o x ele é menor que 1, a nossa função é 2x mais 1. Aqui a gente consegue ver que não há nenhum tipo de indeterminação. Então, quando a gente substitui aqui o x por 1, a gente já consegue fazer essa conta direto, né? Então, ficaria 2 vezes 1 mais 1 igual a 3. E agora vamos ver o limite quando x tende a 1 pela direita. São valores maiores do que 1. E quando o x ele é maior ou igual a 1, como diz aqui, a nossa função assume o x². Também não possui nenhuma indeterminação, então nós podemos só substituir, né? Seria 1², que é igual a 1. O que a gente conseguiu verificar aqui? Aqui a gente já viu que os limites laterais eles são distintos, ou seja, esse limite não existe, tá? Limite quando x tende a 1 na nossa função, né, g de x, ele não existe, tá bom? A letra B, ela pergunta para a gente se ela é contínua em x igual a 1. Então, aqui a gente já conseguiu verificar que esse limite não existe, tá? Então, isso já comprova que essa função não é contínua, né? Porque não satisfez a nossa segunda regra, tá bom? Então, o limite, quando x tende a 1, de g de x não existe. Portanto, a função não é contínua. Essa função, então, não é contínua em x igual a 1. E a letra C, ela pede para a gente classificar o tipo de descontinuidade presente na nossa função. Verificando as três regras novamente, o que a gente pode ver? Que a nossa função ela está definida no ponto A, então a primeira regra ela foi satisfeita. E o nosso limite, quando o x tende a A, ele não existe, correto? Então, aqui nós já podemos ver que há uma descontinuidade. E o que acontece? Os limites laterais são diferentes. Então, a gente tem uma descontinuidade em salto. Vamos fazer esse gráfico para a gente verificar isso, mas só com as nossas regras a gente já consegue verificar que há uma descontinuidade em salto. Seus limites laterais eles são distintos, ou seja, há um salto no nosso gráfico. E aqui, verificando o nosso gráfico, nós podemos ter a certeza que há uma descontinuidade em salto, né? A gente tem esse salto no nosso gráfico. Mas para deixar bem claro, a gente não necessitaria fazer esse gráfico para resolver essa questão, mas estou fazendo aqui para que a gente possa verificar com mais calma como funciona essa função, tá bom? Então, a nossa resposta aqui seria uma descontinuidade em salto. Então, a próxima questão ela é a seguinte. Seja a função h de x 2x mais 5 sobre x² menos 4. E ele pede para a gente determinar os pontos de descontinuidade, analisar o comportamento do limite quando x tende a 2 pela esquerda e pela direita, e pede para a gente classificar o tipo de descontinuidade encontrada. Então, começando aqui pela letra A, para a gente verificar os pontos de descontinuidade, a gente tem que ver para quais valores o nosso determinador ele vai ser igual a zero, né? Ou seja, a função vai ser indeterminada. Então, para a gente ver isso, a gente tem que verificar
onde o nosso determinador, que no caso é x² menos 4, ele é igual a zero. E aqui nós novamente, igual na outra questão, tivemos uma diferença de quadrados. Então, a gente pode reescrever da seguinte forma: x² menos 2 ao quadrado, né? Que pode ficar da seguinte forma: x menos 2 vezes x mais 2. Então, aqui é muito mais simples a gente ver as raízes dessa função, que aí a gente teria que ver qual valor zeraria, né? Aqui, o valor para zerar seria 2 e aqui menos 2. Então, o x1 seria 2 e o x2 seria igual a menos 2. Então, a descontinuidade nessa função nos pontos x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, já resolvemos a questão A. Vamos para a B. A B pede para a gente analisar o comportamento do limite quando x tende a 2 pela esquerda e x tende a 2 pela direita. Então, vamos verificar aqui o limite quando x tende a 2 pela direita da nossa função, que é 2x mais 5 sobre x² menos 4. Aqui, quando a gente substitui, nós vamos ter a seguinte forma: 2 vezes 2 mais 5 sobre 2² menos 4, que vai dar 9 sobre 0. E aqui a gente tem que verificar isso. A gente está verificando valores maiores do que 2, né? A gente está vendo quando x tende a 2 pela direita. Então, ele vai dar um valor próximo de 0 pela direita, que vai explodir a nossa função para o mais infinito, né? Quando a gente pega um número e divide por um outro muito menor, né? Vamos dar um exemplo aqui: 9 dividido por 0,00001. Isso aqui daria um valor muito grande. Então, como a gente está tendendo a zero por valores muito pequenos, essa função tende a explodir para o infinito. Então, vamos verificar aqui agora o limite quando x tende a 2 pela esquerda, né? Valores menores do que 2, de 2x mais 5 sobre x² menos 4. E aqui a gente consegue verificar que a única coisa que vai alterar do nosso outro limite é o seguinte: aqui nós estamos vendo valores menores do que 2, né? Quando ele tende a 2 pela esquerda. Então, aqui seria um número muito próximo a 4, né? Por exemplo, seria 1,9999 ao quadrado, que daria um número bem próximo de 4 menos 4, só que daria um número negativo, né? Então, ele daria um número pequeno, tendendo a zero pela esquerda, por valores menores. E isso aqui vai explodir para o menos infinito. Ou seja, aqui a gente consegue verificar que nós temos uma assíntota em 2. E a letra C ela pede para a gente classificar os tipos de descontinuidade encontradas. Então, o que a gente conseguiu verificar aqui? A gente conseguiu verificar a seguinte coisa: a nossa primeira regra ela não foi satisfeita. Por quê? O x ele não está definido em 2, né? Para o valor igual a 2, que é o que a gente está verificando aqui. Tá? Então, a nossa primeira regra não foi satisfeita. A nossa segunda regra, que é a existência do limite, também não, né? Esse limite aqui, ele não existe. Então, esse limite ele não existe e a função diverge para o infinito, que a gente consegue classificar como uma descontinuidade infinita, como a gente já viu no vídeo anterior. Então, a letra C tem a seguinte resposta: descontinuidade infinita. E com isso a gente termina o nosso vídeo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço por estarem até aqui. E qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai tentar responder o mais breve possível. Então peço que vocês se inscrevam no canal para que não percam nenhum vídeo como esse. E obrigado por assistir até aqui.